Para você se tornar o líder que o seu time precisa, faça a trilha de liderança do G4 Skills, a plataforma de treinamentos de times do G4 Educação. Eu liberei para você 7 dias gratuitos de uso, sem nenhum compromisso. Uma coisa que foi muito importante pra gente, foi muito cedo entender, é tudo uma coisa só. Não tem a cultura, aí depois a marca é outra coisa, porque tem empresa, né, que vive nessa dicotomia. Não, os valores da empresa são esses, mas os da marca são aqueles. E pior é que na prática ainda é uma outra coisa que os caras estão se enganando ali, dizendo que os valores da empresa são aqueles que estão na parede, mas não é nada daquilo. Quando você consegue se definir com muita simplicidade e você, de novo, consegue mostrar que crescer na companhia não é simplesmente atingir as metas de cada área, mas também ter aderência a esse comportamento, fica mais fácil você trazer pessoas que combinam com isso. Uma empresa tem cultura forte, o que é? Ela consegue explicar com clareza quem ela é, porque ela vai trazer as pessoas de mercado que combinam com aqueles valores. O papel do líder, acho que o primeiro é como ele organiza o time. Muitas vezes a gente fica muito preso à hierarquia, a estruturas organizacionais que foram desenhadas na década de 30, de 40. Aqui está o financeiro, aqui está a área de vendas, então esse é meu CFO, esse é meu diretor de vendas. E na verdade tem um passo antes, que é o que a empresa está disposta a produzir, o que a empresa quer entregar para o mercado. Para você então, Cris, como que eu crio cultura em uma companhia? E aí eu quero saber como é que foi o caso de criação de cultura do Nubank. É eu pensar nos princípios e valores que norteiam os fundadores e traduzir isso para o que eu quero no meu negócio, ou não é eu pensar onde que eu quero chegar no meu negócio e aí sim criar um conjunto de princípios e valores? O que você pensa sobre o ponto de criação de cultura e como que foi isso para vocês no Nubank? Cara, esse é outro papo que dava para ficar aqui 2 horas falando, né? Mas vou... Take your time. No melhor espírito da eficiência aqui, vou falando para vocês, ó, o passo a passo, essa é a parte, cara, ouro aqui desse papo. Acho que a primeira coisa é falar o seguinte, a gente foi muito intencional sobre esse ponto de cultura no Nubank, né? Porque, assim, tem muita startup, muita empresa até, que a pessoa começa lá o negócio, começa a trabalhar e bota os primeiros clientes, contrata as primeiras pessoas e sei lá, e espera o negócio ganhar alguma atração e tal, e sei lá para 2, 3 anos o negócio está indo e tal. Aí eles olham para a cara do outro e falam assim, pô, esse negócio de cultura, né? Esse negócio é importante, essa história de cultura. Pô, vamos resolver esse negócio de cultura agora aí, vamos ver que cultura que a gente quer. Só que aí, bicho, a cultura está lá. Você já tem uma cultura. Todo mundo tem cultura, né? Todo mundo Você só vai ter a chance de definir ela se você fizer no início. Né? É isso, tá lá. E mudar uma cultura é muito difícil. Opa, quase impossível. Muito difícil, né? É o desafio que meus concorrentes estão tendo agora, né? Exato. Então, assim, a gente começou... No primeiro dia que eu, o Davi e o Ed, a gente sentou na nossa primeira reunião trabalhando juntos, já 6 de maio de 2013, vai fazer 10 anos ano que vem. Olha só. A gente estava falando de cultura. A gente estava justamente falando de que cultura que a gente queria criar, quais seriam os pilares e tal, né? Então, assim, tinha alguns princípios ali que a gente, como fundadores, a gente trazia sobre crenças nossas em relação a o que fazia sentido, com o que a gente se identificava do ponto de vista de estilo de liderança e tal. Mas uma coisa que foi muito importante para a gente, foi muito cedo entender que é tudo uma coisa só. Não tem a cultura, aí depois a marca é outra coisa. Porque tem empresa, né, que vive nessa dicotomia, né, nessa esquizofrenia, que é assim, não, os valores da empresa são esses, mas os da marca são aqueles. E pior é que na prática ainda é uma outra coisa que os caras estão se enganando ali, dizendo que os valores da empresa são aqueles que estão na parede, mas não é nada daquilo. O que não existe, né? Não dá para você discernir valores de marca da empresa, né? Não existe. Para mim, assim, o produto é a marca, é a cultura, é a empresa, é tudo uma coisa só. Óbvio, é tudo integrado. É tudo uma coisa só. Então, assim, a gente também, no começo, muito cedo, a gente sabia que a gente precisava construir uma marca muito forte. A gente sabia que isso ia ser um fator muito decisivo para o futuro do negócio, para o nosso sucesso, né? Para o nosso sucesso ou não sucesso. Claro. E a gente sabia que a marca ela tinha que ser uma consequência muito óbvia, muito objetiva da cultura, né? Então, assim, esse foi o ponto de partida para o desenvolvimento da marca, né? Então, a gente desenhou lá quais eram os nossos principais valores, qual era o propósito, né? O principal propósito, a nossa razão de existir como empresa. E tudo isso foram os inputs no desenho da marca, né? Então, esse foi um pouco do processo de criação e chegar ali em algo que a gente estava muito comprometido a sustentar. E aí, ao longo do tempo, uma coisa também super importante que vale dividir aqui com vocês de aprendizado é o seguinte. Quando você olha livro-texto, né, a definição de cultura é assim, é como as coisas funcionam, como as pessoas se comportam e tal. Só que, cara, como as coisas funcionam, como as pessoas se comunicam, se comportam, vai mudar. É óbvio que
quando a gente começou lá na casinha, nós 13, mais, sei lá, meia dúzia dos primeiros funcionários ali, a gente se comportava e se comunicava de uma determinada maneira. Perfeito. E hoje, quase 10 anos depois, quase 8 mil funcionários, é outra. Com gente no mundo inteiro, é óbvio que é outra. Aí você fala assim, então a cultura mudou? Cara, eu acho que a cultura evoluiu nesse sentido, né? No sentido dos processos, dos rituais, etc. Mas a gente aprendeu a focar nas coisas que não podem mudar, né? Perfeito. Que é o propósito da empresa e os nossos valores, né? Então, ao longo do tempo, a gente parou de ficar encanado com essa coisa, mas a cultura está mudando, mas não é a mesma coisa. Óbvio que não é a mesma coisa, óbvio. E ainda bem que não é, porque a empresa cresceu, né? Se fosse a mesma coisa, porque a gente estava estagnado, ele estava lá no mesmo lugar. Mas eu acho que umas coisas que são, pelo menos que eu percebo do Nubank, né? Vocês têm 8 mil funcionários agora, mas desde que vocês tinham, sei lá, 10 funcionários, a preocupação genuína com a experiência do cliente sempre foi uma coluna vertebral de vocês. E aí, obviamente, a forma como eu vou entregar esse valor, ela muda de acordo com o estágio de maturidade da companhia, mas permanece os princípios, né? É isso, a gente tem 5 core values, né, valores-chave assim, da empresa. E esses 5 não mudaram em nada nesses 10 anos e não vão mudar, entendeu? O primeiro deles tem a ver com isso que você falou, que é a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente, né? E isso sempre norteou as nossas ações, as decisões que a gente toma, né? Então, o que a gente focou ao longo do tempo foi em garantir que esses valores eram preservados, né, e que a gente continuaria tomando decisões alinhadas com esses valores e que a gente contrataria pessoas que estivessem se identificando com esses valores, né? Porque essa é outra coisa que as pessoas perguntam. Mas quando você cresce, você contrata muita gente, como é que você faz para manter? Então, você precisa trazer pessoas que estão alinhadas com essa filosofia. Porque é muito difícil você trazer pessoa que, cara, acredita em algo completamente diferente e a pessoa vai se moldar 100% àquilo. Não. Eu acho que, claro que tem pessoas que vão aprender com a nossa cultura, que vão se adaptar um pouco, mas não dá para ser assim, algo completamente distinto. Esse é um ponto bem interessante, né? Até a pesquisa da Michael Page, eu acho que o número é 90 ou 91% das pessoas são demitidas por questões socioemocionais ou soft skills. Alinhamento cultural, acho que é o principal delas. E isso deveria, em tese, ser algo alinhado durante o processo de contratação. Só que aí, inclusive, ontem à noite, a gente estava num evento interno do G4, né, para o time, falando sobre a academia de liderança. E, basicamente, é o seguinte, medir a parte técnica é fácil. Faz um teste, uma simulação, uma prova, é fácil, assim. Agora, a parte cultural, essa é difícil, porque as pessoas na entrevista, normalmente, vão responder o que ela acha que você quer responder. Porque ela quer o emprego. Normalmente ela quer entrar e é muito difícil alguém ter experiência e se conhecer o bastante para saber, cara, se a cultura não está alinhada, não vai ser bom, não é só para a empresa, vai ser ruim para mim também. Então, a pessoa tende a falar o que você quer, só que você tem que garantir que ela não está só falando o que você quer, ela está falando a verdade que realmente está alinhada. Dada a sua experiência como, basicamente, a principal empresa no processo de recrutamento do Brasil, toda a sua passagem por isso, Sofia, qual que é a sua visão de como quem está aqui pode melhorar essa parte do processo de contratação e garantir que trouxe a pessoa certa, não só tecnicamente, mas também culturalmente para a empresa? Olha, uma das coisas mais difíceis que se tem, e todo mundo tem uma hora que também erra nessas escolhas, né? Mas eu acho eu digo sempre, né, que o processo seletivo, ainda mais a gente que, né, por ano, para vocês terem uma ideia, passam mais de 1,5 milhão de pessoas em processos seletivos com a companhia de talentos, seja jovens até alta liderança. 1,5 milhão. Se você não tem ferramentas que possam ter certeza que você está trazendo as pessoas certas e usando inteligência artificial onde você pode usar para não ter viés e tudo mais, é fundamental. Então, eu acho que tem várias ferramentas. Hoje, a gente desenvolveu 2, o Genius, que é onde mostra todos os nossos assessments, quem está preenchendo recebe resposta na hora. Do seu, não fala se ele passou ou não no processo seletivo, mas dá o seu perfil. E o outro que é estilo de trabalho, para perceber. E a gente faz o assessment primeiro na empresa, a gente diz assim, diz as 5, 6 pessoas aqui que você quer clonar dentro da tua empresa. Eles respondem o assessment, a gente calibra o algoritmo junto com a empresa, e aí a gente aplica nos profissionais e depois faz o cruzamento, tanto de estilo de trabalho como de onde você é genial.
né? Porque também a beleza é uma genialidade, cada um é genial em alguma coisa e não é em outra, né? A complementariedade de tudo isso. Mas processo seletivo, gente, como você falou, Lucas, às vezes é uma historinha de conto de fadas. Como é que é conto de fadas? A princesa é linda. Aqueles olhos azuis, cabelo impecável, magrinha, linda, né? Toda sedosa, delicada, que é a empresa. O candidato, nossa, é um príncipe, chega a galope, tentando mostrar como ele é sedutor, aquele sorriso encantador. No dia do primeiro beijo, os dois lados viram sapo. Porque a empresa não era bem aquilo, o candidato também não era bem aquilo. Então, acho que eu não me lembro se foi o Benchimol quem comentou aqui, gente, além de contar o que tua empresa tem de bom, para onde a tua empresa está indo, conta os abacaxis e os pepinos que vocês têm para resolver. Porque as pessoas, ao contrário do que a gente pensa, as pessoas não querem trabalhar numa empresa toda perfeita, porque ele não vai poder deixar a marca dele na empresa, né? Então, conta os pepinos, porque ninguém depois vai te dizer me senti traído, porque você me contou uma história que não é real. E desafio é muito legal para as pessoas. Ela vai saber e ela vai se engajar desde o início, porque ela sabe que ela vai ajudar a resolver aquele ponto. Isso é uma coisa legal. No contratação do G4 tem uma etapa de entrevista, que eu não lembro o nome agora, mas que é justamente para falar o que tem de ruim na empresa para o candidato. Essa é dedicada só a isso. Se depois que ouviu tudo ainda quer vir, beleza, tamo junto. Mas é especificamente para isso, para falar tudo o que a gente fala. Cara, não sei se você vai achar bom ou não, mas com certeza é diferente do que você vê e é o que pode dar problema quando entrar. Que na hora que você fala, é uma empresa que cresce muito, tem oportunidade de crescimento, vai trabalhar com gente incrível. Pô, maravilhoso, todo mundo quer. Na hora que você fala, então, dia 31 do mês você vai ficar até meia-noite ajudando a bater meta, parece legal até você falar, porra, mas todo mês? Sempre assim. Então, esse processo fez muita diferença para a gente. Realmente recomendo para todo mundo mostrar o que tem de problema. Super poderoso. E não só problema nesse contexto do business, mas os teus problemas enquanto líder, né? Aonde você é bom, aonde você não é bom, conta para a pessoa, né? Eu, por exemplo, quando eu vou contratar uma assistente pessoal para trabalhar comigo, eu digo, se você precisa sentar numa mesa para despachar comigo, né, aquele sentir, vamos sentar, marcar, ver a agenda, né, tá danada. Então, você está disposta a correr atrás de mim no banheiro, ir no elevador, ir no meu carro, tal? Eu já coloquei secretário junto comigo dentro do carro e foi comigo para a gente poder conversar. Por quê? Porque eu sou agitada, porque eu tenho uma agenda muito agitada. Minha agenda começa de um jeito e muda ao longo do tempo. Então, para a pessoa não se frustrar, né? Para a pessoa não se frustrar, porque senão, então tem a questão de entender como está o business e entender como é o teu perfil de líder e se isso vai casar. Eu tenho um hábito que acho que até choca um pouco as pessoas, mas é bem nessa linha do Benchimol. E a Flash a gente faz muitas entrevistas. Acho que ano passado a gente cresceu de 100 para 700 colaboradores. E eu conto também todos os podres. Basicamente, eu chego e falo, cara, a empresa está toda cagada. Mas nós estamos crescendo, um exemplo, 50% ao mês. Imagina se você me ajudar a arrumar isso. E aí as pessoas compram a ideia. Mas eu explico tudo que tem de errado, tudo que tem de problema, tudo que tem de atrito, todos os desafios, a carga, não falo que aqui é Nutella, vai estar tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas a gente está crescendo e está indo muito bem. E as pessoas acabam entrando com essa vontade de acelerar o crescimento e de arrumar a casa. A cultura, na minha opinião, não é aquilo que você escreve na parede. É aquilo que é a sua essência. Então, quando a gente fala que sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, é a melhor definição de quem é o Guilherme. E ao longo do caminho, o Guilherme foi encontrando outros sócios que também têm esses mantras como estilo de vida empresarial. Então, a minha vida, ela empresarialmente, eu gosto de acreditar em coisas impossíveis, isso que me traz motivação. Então, traçar uma meta que me traz frio na barriga me motiva. Isso é sonho grande. Então, eu estou exercendo isso o tempo inteiro. Mente aberta, é o que a gente falou anteriormente, é não ter medo de errar e corrigir rápido.
é você ter humildade intelectual, né? Obviamente que você vai fazer algo querendo acertar, mas se você tiver errado, você não se incomoda em pedir desculpa e tentar novamente. E por fim, espírito empreendedor, né? Que é você não trazer desculpas, você se empoderar das coisas e você fazer a coisa acontecer como um dono de verdade. Então, quando você consegue se definir com muita simplicidade, e você, de novo, consegue mostrar que crescer na companhia não é simplesmente atingir as metas de cada área, mas também ter aderência a esse comportamento, fica mais fácil você trazer pessoas que combinam com isso, né? Então, assim, quando se fala, uma empresa tem cultura forte, o que é? Ela consegue explicar com clareza quem ela é, porque ela vai trazer as pessoas de mercado que combinam com aqueles valores. Porque se eu não consigo explicar com clareza quem eu sou, você vai trazer gente errada, né? Então, eu preciso ter gente aqui dentro que combina, que acredita nessas coisas, né? Que saiba que trabalhar na XP não vai ser moleza, né? E assim, no passado, muitos anos atrás, a gente não conseguia se explicar. Então, tinha gente que entrava aqui e achava que ia chegar aqui e que a empresa era uma maravilha, que não tinha falhas. Não, a gente tem 1000 defeitos, mas você é o dono, você vai corrigir as coisas, né? Você vai entrar aqui e você vai ter que se acostumar em construir projetos impossíveis. Isso é uma coisa que a gente fala muito a gente bate muito na questão de cultura, né? Como que é importante, mostra a nossa. E vira e mexe vem algum empresário, amigo, aluno, falando: pô, mas tô com um funcionário que tá com problema de cultura, ou demora muito para as pessoas entenderem a cultura. E a primeira pergunta é: mas você contratou usando a cultura como base dessa contratação? Ou você contratou alguém com a cultura completamente diferente, desalinhada, e agora está tentando arrumar? Porque é difícil mudar a cultura de alguém. Mas eu diria que a maior parte das empresas contrata as pessoas pelo currículo. E menos justamente pela aderência à cultura e pelo coeficiente emocional. Então, você tem que ter um processo seletivo. A área mais importante de uma empresa, aqui na XP, né, é a área de gente, que é justamente a área que garante que a gente está trazendo a mão de obra correta de fora, está fazendo as entrevistas corretas e está garantindo que as áreas estão fazendo a meritocracia baseada em performance e cultura. Então, é difícil você mudar o comportamento de alguém, né? É difícil você convencer alguém que sonha, e não tem certo nem errado, tem apenas o que é, né? Então, se você me colocasse para trabalhar numa empresa que não tem metas audaciosas, eu não seria feliz. Se eu tivesse que trabalhar numa empresa onde eu não posso mudar de opinião, e tem empresa que é assim, né? Que olha, é assim porque sempre foi assim e vai continuar sendo assim, por mais que esteja errado, né? Eu ia ser infeliz. Então, novamente, saber quem você é e você convencer as pessoas a entrarem é o mais fácil. Porque mudar alguém que não tem aderência a isso é muito difícil. Tempo atrás a gente estava com um desafio na área de pessoas lá. E aí a gente se envolveu mais fundo para tentar... O erro clássico de quase toda startup, empresa está começando, né? Não olha para a área de pessoas. Olha para vendas, olha para marketing, olha para produto, esquece pessoas. E a gente falou, boa parte dos nossos problemas é porque a área de pessoas não está sendo a fortaleza que tem que ser. Eu lembro que a frase que a gente falou pro time nas entrevistas, né, quando a gente foi trazer a área de novo, assim, foi: você é a cadeira que a gente não pode errar. Porque se eu erro em você, eu vou errar em todas as outras pessoas que eu trago depois. Perfeito. A companhia ela vai amadurecendo na medida que se passa o tempo e vai crescendo, certo? Com isso, algumas pessoas ficam para trás, outras acompanham. Agora, existe uma heurística para eu determinar quando a liderança precisa ser trocada ou não? Poxa, o que eu acredito é que o papel do líder, acho que o primeiro é como ele organiza o time. Muitas vezes a gente fica muito preso à hierarquia, a estruturas organizacionais que foram desenhadas na década de 30, de 40. Aqui está o financeiro, aqui está a área de vendas, então esse é meu CFO, esse é meu diretor de vendas. E na verdade tem um passo antes, que é o que a empresa está disposta a produzir, o que a empresa quer entregar para o mercado. Perfeito. E a partir daí, como que você organiza as pessoas para que elas possam
ter uma entrega adequada. Uma empresa nada mais é do que como você organiza as pessoas e dá papel para cada uma. Isso, inclusive, é o que eu vejo que mata a maior parte das startups, porque quando você tem uma equipe pequena, talvez de 15 pessoas, 20 pessoas, se essa turma se dá bem, tem sinergia, só por colaboração a coisa anda. É verdade. A partir do momento que essa equipe cresce, que você precisa desenhar papéis, responsabilidades, processos, se você não faz da forma adequada, você começa a criar burocracia, você perde eficiência, você mata a relação entre as pessoas e a partir daí, muitas vezes, você está perdendo alguém talentoso, mas é que a sua estrutura organizacional não está eficiente. Dito isso, qual que é o ponto que a gente tem que ter em mente? A estrutura organizacional está eficiente? O que é eficiência? É você saber dizer para a pessoa, clarificação, qual é o papel e responsabilidade dela, que habilidades ela precisa ter, e a partir daí você conseguir sair também só do feeling se aquela pessoa está entregando ou não está entregando. Você conseguir medir de forma adequada, até para que você possa ajudá-la, para que ela possa se desenvolver eventualmente, porque eu costumo dizer que a melhor oportunidade é quando você dá a cadeira um pouco maior do que a pessoa está preparada. E a partir dali você, como gestor, acompanhar também. Mas e nome de cargo? Porque, por exemplo, né? Então eu começo ali a minha startup, e aí eu peguei o cara que é bom de finanças e falo, você é meu CFO. Né? E aí ele era bom o suficiente ali para o início da startup. Aí fizemos a nossa primeira rodada de captação institucional, pegamos o Series A, estou migrando ali para o Series B, eu já tenho uma necessidade de conhecimento jurídico, de M&A, que se esse cara não passou por um IB, se ele não participou de deals anteriormente, dificilmente ele consegue segurar aquela cadeira. A cadeira ficou grande para ele. Só que é uma pessoa que eu não gostaria de perder. No entanto, hoje eu estou capitalizado e posso trazer ali um CFO de verdade que consegue contemplar todos esses conhecimentos que eu preciso para aquela cadeira naquele momento, né? Só que se eu tiro esse nome de CFO dessa pessoa, bate no ego dela, né? Então, o que eu posso fazer num momento como esse? Acho que primeiro que tua leitura está adequadíssima, porque, infelizmente, empresas crescem em velocidade exponencial. Exato. Pessoas não crescem em velocidade exponencial. Verdade. As pessoas têm o seu ritmo de crescimento. E a partir daí, eu acho que é sempre importante, no D0 da tua startup, você dizer que toda estrutura organizacional, ela vai ser estruturada, ela vai ser mudada de uma maneira que fique eficiente para que a empresa possa crescer de forma mais rápida e dependendo do estágio que está a tua companhia, você vai precisar trazer gente de fora porque de dentro você não formou conhecimento que vai ser necessário. Quanto antes você começa a alinhar esse speech, que você começa a alinhar essa expectativa, mais fácil vai ser você ter uma conversa difícil, porque vaidade é um tema importantíssimo, expectativa está diretamente ligado à vaidade nesse aspecto e o ponto importante também é que quando você traz alguém acima de alguém que está com você, você deixar muito claro, ó, estou trazendo alguém porque essa pessoa ela tem conhecimento muitas vezes, puxa, ele já abriu capital na Bolsa de Nova York, puxa, ele tem habilidade de fazer uma captação agora série B ou série C, ele tem habilidade agora de formar determinado projeto. E quando essa pessoa chega, o pessoal de baixo naturalmente vai ter essa expectativa e a partir daí também fica claro a oportunidade que essa pessoa tem de se desenvolver com alguém mais sênior que está chegando. Perfeito. Você não deixa o ego dominar a discussão, né? Eu já passei por isso em alguns momentos na minha vida, né? De trazer gente mais sênior, mas conversar com aquela pessoa e falar, olha, você até agora você estava nesse papel, só que nesse papel a gente acha que não tem lugar para você na companhia. Tem lugar para você nesse outro papel aqui, trabalhando com essa outra pessoa. Agora, olha que oportunidade que você tem de trabalhar com essa outra pessoa e crescer para em um determinado momento, seja aqui ou seja em outro lugar, você exercer esse papel. Então, quando a pessoa não deixa o ego dominar, isso funciona. O problema é que não é todo mundo que tem esse controle. Né? E é importante também, você muitas vezes numa discussão como essa, se você sentir que não está encaixando, tenta trazer exemplos de outras companhias. Para que a pessoa entenda que não é só com ela, não é uma sacanagem. Fala assim, olha, é o mercado da forma como ele se organiza. Inclusive, isso não vale só para o executivo, vale muitas vezes para o founder, que como CEO não está entregando o que precisa e ou ele vai ser movido para outra posição, ou vai para o conselho, ou deixa espaço para quem pode fazer o que a empresa precisa. Com certeza, cara. Isso é uma coisa que eu sempre tive muito claro para mim, com os meus sócios. Olha, a gente é acionista da companhia. Não é porque eu comprei a ação da Petrobras que eu vou entrar lá e vou trabalhar. Né? Uma coisa é ser acionista, a outra é ser executivo. O papel de executivo cabe àquele que de fato tem condições de entregar o melhor para a companhia. Enquanto for eu o melhor presidente para o G4, eu vou ser o presidente. Se amanhã ou depois eu achar que
e os meus sócios acharem que eu não estou fazendo um bom trabalho, com todo o prazer do mundo, eu vou ficar uma semana no meu Ceará fazendo kite e deixar outra pessoa trabalhar por mim.